Durante um evento que aconteceu na Embrapa Arroz e Feijão, no município de Santo Antônio de Goiás, aqui próximo a Goiânia, eu conversei com um pesquisador sobre densidade e espaçamento, ou melhor, sobre arranjo espacial da soja. Confira. Em todas as lavouras comerciais existe uma combinação de espaçamento e densidade. Esse espaçamento e densidade define uma população de plantas. Dependendo do arranjo que você tiver na sua lavoura, você pode maximizar ou potencializar a produtividade, explorando todo o potencial que a cultivar te oferece. Entretanto, se você errar nesse arranjo, nessa distribuição espacial, você pode ter grandes prejuízos e perda de produtividade. O interessante é que esse fenômeno é um fenômeno fisiológico e as cultivares, em geral, elas têm uma plasticidade o suficiente para corrigir pequenos erros. E essa plasticidade é inerente a cultivar. Algumas corrigem muito e outras corrigem pouco. A intenção dessa estação é informar aos produtores e tomar cuidado com esses detalhes para que não haja perda de produtividade, uma vez que o único fator de produção que a gente não tem controle é o tempo. E o tempo pode definir o sucesso ou o fracasso. Com o arranjo, você pode minimizar esses riscos que o tempo te impõe. Resumindo isso que o senhor terminou de falar, seria mais ou menos o seguinte: se eu errar no espaçamento, quer dizer, na distância de uma semente para outra, linearmente, tantas sementes por metro linear, eu posso ter uma maior ou uma menor produtividade? Perfeito. Existe a questão de produtividade em si e existe as consequências indiretas disso. Esses detalhes é o que nós pretendemos tratar aqui e esclarecer aos produtores para que eles cometam o menor erro possível. Lembrando que erros pequenos a própria cultivar corrige, mas erros grandes, infelizmente, não existe milagre. Quer dizer, um tratorista, um plantador, no momento de plantar, a grosso modo, uma bobeira que ele der pode influir negativamente no resultado lá na hora da colheita. Exatamente. O primeiro passo é a implantação da lavoura. Se ela já é feita de forma incorreta ou não recomendada, você já começa muito mal a sua safra. E a tendência é isso piorar. Então, os cuidados nessa primeira fase de implantação são essenciais para garantir o sucesso da sua lavoura. Por exemplo, se uma cultivar ela é suficiente para dar, um exemplo, 60 sacas de soja por hectare, um erro pode cair para 50, 40, é mais ou menos por aí. Sim, em casos extremos você pode perder muito mais do que isso. Beirar 100%, uma vez que a produtividade é muito baixa, a colheita já não se paga. Então, muitas vezes, quando a produtividade é extremamente baixa, o prejuízo aumenta com a colheita. Então, nesses casos, o produtor às vezes até desiste da lavoura perdendo 100%. A nossa intenção é evitar esse tipo de coisas e que não raro pode acontecer. O que nós estamos mostrando aqui com essas duas plantas é o efeito fisiológico que a planta acaba desenvolvendo dependendo da população de plantas. Uma população muito alta, as plantas tendem a ficar assim. Cada planta vai produzir menos por planta, né? E quando você tem uma população muito baixa, as plantas tendem a ficar assim. Cada planta produz muito por planta. Nenhum desses dois extremos é interessante, porque são os extremos. O interessante é que as plantas fiquem dentro de uma faixa entre essas duas. Para conseguir isso, é simplesmente um arranjo de plantas. E o que eu estava comentando a respeito de pequenas correções é que, como a planta de soja, no caso, tem essa plasticidade que mostra que ela consegue compensar a baixa população, aqui nessa planta que está produzindo mais, esses erros a planta consegue compensar.
mas os extremos você acaba perdendo produtividade. Então, não compensa correr esse risco. O interessante é ter uma população de plantas adequada que vai ficar muito provavelmente entre esse extremo e esse extremo que está aqui. Qual que é essa população? Depende da cultivar. Então, não existe um número mágico, mas esse valor de população, ele é indicado pelo detentor, pelo dono da cultivar. Então, quem mais conhece a cultivar é o próprio dono que desenvolveu, que já fez esse tipo de teste, e ele vai te indicar a melhor população. Não fuja muito da população que está indicada para cultivar, porque você pode correr um risco desnecessário de ter esses extremos. E depois do intervalo, vamos falar sobre a importância da soja na economia brasileira e também sobre o 8º Congresso Brasileiro da Soja. Nós voltamos já.